Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Eu sou Estela, falo aqui pela comunidade espírita Caminheiros do Amor. Ficamos localizados em São Paulo, capital, na Zona Sul. Para conhecer mais sobre a nossa casa, acesse aqui na descrição do vídeo nosso site e também as nossas redes sociais. Conheça um pouco do nosso trabalho. Nós somos uma casa espírita, cristã, kardecista. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes, vamos fazer aquele relaxamento? Vamos respirando profundamente, elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Criador de tudo que existe, Criador de cada um de nós. Agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos, pela nossa vida e por tudo que nos cerca. Mentalizamos nosso Mestre Jesus aqui ao nosso lado e a espiritualidade amiga, nossos mentores protetores, anjos de guarda, que estão sempre a nos proteger, nos orientar, que possamos nos colocar suscetíveis a essas boas orientações e que tenhamos um bom estudo no dia de hoje. Que assim seja. Bom, vamos lá. Hoje vamos estudar o capítulo 3, itens 1 e 2. O tema central do capítulo 3 é Há muitas moradas na casa de meu pai. No item 1, temos aqui um recorte do Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Aqui nesse trechinho está relatado uma fala de Jesus proferida durante a última ceia. Foi o momento em que Jesus reuniu ali todos os discípulos para dar uma passada geral no que ia acontecer, né? Ele já foi direcionando e também fortalecendo a fé daqueles homens, deixando claro que dali em diante ocorreriam muitas coisas, que eles se mantivessem firmes e também para que eles não se sentissem abandonados. Vamos ver aqui. Começa assim. Não se turbe o vosso coração, ou seja, não se perturbe, né? Não se desequilibre o seu coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. É lindo, é uma mensagem que nos dá aquele acalento mesmo no coração. Pensamos naquele momento para aqueles homens, o que eles não passaram, né? E hoje para nós ainda ressoa muito forte essa mensagem de Jesus, de que ele não nos abandonou, de que ele está sempre conosco. E que ele cuida de nós e continua cuidando de nós, né? Nos prepara o lugar, nos traz para junto dele. E é lindo, a fim de que onde eu estiver também vós estejais, que estejamos em comunhão com ele. E sabemos que Jesus é aquela ligação forte que nos leva a Deus. Lembramos também daquele trecho, né, muito famoso que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então temos um caminho, temos uma proteção, uma direção. Basta que nos conectemos com isso e que a gente sinta, que a gente entenda, mas que a gente sinta essa conexão, esse direcionamento que Jesus deixa para nós todos os dias, deixa até hoje, todos os dias uma nova oportunidade. Hoje vamos focar nessa frase onde Jesus fala: há muitas moradas na casa de meu pai. Aqui podemos ter duas interpretações, a interpretação mais literal e uma interpretação psíquica, até filosófica. A interpretação mais literal é de que vamos partir do princípio que o espírita tem o entendimento de que existem outras formas de vida nos outros planetas. O universo ele é infinito e nada é criado em vão. Tudo tem a sua utilidade. Então, vou trazer um spoiler aqui, né? No item 6, no próprio Evangelho, temos o entendimento de que deve-se considerar que a Terra não contém a humanidade toda, mas apenas uma bem pequena fração da humanidade. A espécie humana abrange todos os seres dotados de razão,
que povoam os inumeráveis mundos do universo. Então, vamos entender aqui melhor, né? Essas moradas localizadas, esse sentido mais literal mesmo. Podemos entender que a casa do Pai é o universo. E que, igual ou diferente daqui do planeta Terra, existe vida no universo. Não é porque a gente não conhece que não há possibilidade de existir. Também vamos entender que as diferentes moradas são os mundos no espaço infinito e que são lares para espíritos que vão encarnar nesses mundos. Moradas que vão corresponder ao grau de adiantamento desses espíritos. Esse grau de adiantamento é relativo à moral e também é relativo ao grau intelectual. Para quem gosta de ler, temos aquela história dos exilados de Capela, que conta justamente a vivência de irmãos que viviam num outro planeta, que é muito similar ao planeta Terra, né, mas muito distante também. E eles apresentavam ali uma condição intelectual bastante avançada, mas a parte moral estava um pouquinho, né, atrasadinha. E o planeta precisava evoluir, aquela população também, e houve uma migração. É muito bonito esse livro, ele vai explicar bem como funciona essa localização mesmo dos planetas com os espíritos que ali povoam. Existe uma correspondência. Como se fôssemos falar das séries escolares, né? A primeira série, a segunda série, a terceira série. Cada classe, né, numa escola, ela é correspondente à idade, à cognição, dos aluninhos que ali estão. E temos uma percepção já bem diferente se vamos olhar uma salinha de primeira série e uma turma do terceiro ano colegial, né? Bem diferente. Então, assim funciona também os planetas e o povoamento desses planetas vai conforme esses graus. O nosso planeta Terra mesmo já habitou espíritos mais ancestrais, né, a nós. Se formos lembrar aqui da nossa história como planeta, os primeiros seres humanos, que a gente chama vulgarmente Homem das Cavernas, olha quanto nós já estamos distantes disso, mas faz parte da nossa história, né? Talvez nós mesmos estivemos ali vivenciando isso, não sabemos, mas que existiu, e o planeta evoluiu e continua evoluindo. Agora vamos para a interpretação mais psicológica, mais filosófica dessas moradas. E aí que vem esse item 2, que vai tratar dos diferentes estados da alma na erraticidade. O que é erraticidade? Nossa, é algo que está errado, é algo que as pessoas que estão lá são erradas. Não é sobre estar errado, tá? Vamos entender aqui. Erraticidade é o estado dos espíritos durante os intervalos das suas encarnações. Podemos falar então em plano espiritual, tá? Toda vez que a gente vê erraticidade, podemos entender como plano espiritual. Bom, entendendo isso, vamos ver aqui o estado moral do espírito na erraticidade. Esse estado moral é um estado feliz ou infeliz dos espíritos no plano espiritual. Vamos entender como isso funciona. Conforme mais ou menos depurado, vai variar ao infinito o meio em que o espírito se encontra, o aspecto das coisas, a sensação que experimenta e as percepções que tem. Então vamos lá, outro princípio básico aqui que a gente parte desse entendimento. Todos nós, encarnados e desencarnados, somos espíritos, tá? Então não existe essa coisa de fantasma, assombração, né? Todos nós somos espíritos. Podemos entender espírito como pessoa. Todos nós somos uma pessoa, certo? E temos momentos em que estamos encarnados, aqui no corpinho, no planeta Terra, né? Aqui falando no YouTube. E outros momentos estamos no plano espiritual. Lá no plano espiritual, a gente não precisa do corpinho. Então, entendemos que o que morre, o que perece é o corpo físico, a matéria orgânica. Nós, como pessoa, como espírito,
continuamos a nossa vida, seguimos a nossa vida lá para o plano espiritual. Chegando no plano espiritual, teremos as nossas experiências lá. A gente vive, a gente trabalha, somos a mesma pessoa, né? Até desmistificando aquela questão de que a pessoa morreu, ela agora é uma estrelinha, ela agora é uma santa, é um anjo. Não é, é a mesma pessoa. Ela vai carregar as mesmas virtudes, os mesmos defeitos. A vida que segue, é a vida que segue. Então, enquanto alguns, após o desencarne, vão partir com aquele sentimento de culpa, de remorso, de pesares, de apego, esses espíritos, essas pessoas, vão pelo próprio pensamento, pelo próprio sentimento, serem atraídas, sabe? Serem até meio que puxadas para ambientes mais difíceis. Isso está bem relatado na história que todo mundo conhece, né? Seja através do livro, seja através do filme Nosso Lar. O André Luiz conta a vivência dele e com ele aconteceu exatamente assim, né? Ele partiu aqui do plano material, né? E acabou sendo atraído pela forma que ele pensava as coisas, pela forma que ele encarava a vida, uma forma mais pesada, mais difícil. Ele foi atraído para um local que é popularmente chamado de umbral, um local mais difícil mesmo, um local escuro, como se nós fôssemos desenhar, pintar um sentimento ruim, com que cor você pintaria? Com que cor você desenharia? É dessa forma, né? Os sentimentos, os pensamentos criam ambientes. Esses ambientes têm cor, têm cheiro, têm odor. E esses ambientes existem. Porque pensar é criar, é plasmar. Então, pelo próprio pensamento dele, ele acaba se localizando nesse ambiente bem difícil, né? No filme é bem assim, mostra, né, com detalhes como é o local escuro de sofrimento mesmo. E aí, por outro lado, aqueles que fazem a sua passagem, que são pessoas que já procuram exercitar o bem, já têm um conhecimento de que a vida segue, né? Como a gente brinca assim, a vida que segue, a vida segue. Essas pessoas, esses espíritos, podem se elevar, podem percorrer o espaço até os mundos, né? E podem ter o convívio com aqueles a quem ama. Aí a gente vai falar assim: então, ou eu vou para um lugar escuro, para as trevas, ou eu vou para o céu. Não é assim que funciona. Ninguém está destinado a nada eterno. Na verdade, não existe nenhuma condição que seja eterna, porque isso seria contraditório à própria evolução a qual todos nós somos destinados. Então, voltando no próprio exemplo do André Luiz. Tá, ele acabou indo para um local que não era muito legal. E ele ficou ali em sofrimento por um certo tempo. Mas, se a gente for lembrar bem, quando ele eleva o pensamento, faz uma prece, quando ele entra em conexão com Deus, né? Ele começa a renovar o pensamento dele, os sentimentos dele ali, percebe que ele precisa de ajuda. Isso exige humildade também. Ele consegue ser auxiliado. E a partir dali, a história dele muda, porque aí ele vai ser direcionado para Nosso Lar, que é uma cidade muito linda, né? Vai mostrar lá no livro, no filme. E assim como Nosso Lar, existem várias outras colônias espirituais, onde nós vamos continuar a vida, reencontrar as pessoas que a gente ama, as pessoas da nossa família que já partiram, nossos amigos que já partiram. Muitas vezes nós podemos ter esses reencontros, seremos acolhidos, vamos continuar trabalhando, aprendendo. É praticamente uma continuação mesmo do que nós vivemos aqui na Terra, né? Os espíritos dizem que o que a gente vive aqui, na verdade, é uma cópia mais simples do que é das coisas do plano espiritual, né? Então, lá é ainda mais legal, ainda mais bonito, ainda mais com mais coisas que a gente nem conhece. Lendo o Nosso Lar, a gente vai percebendo, né? Vai conhecendo esses detalhes que estão ali no relato do André Luiz. É muito, muito interessante. Então, dessa forma, a gente pode perceber que também existem muitas moradas, embora não circunscritas e nem localizadas. São as moradas psíquicas, são as moradas aqui da nossa mente. Um exemplo muito banal disso
Acontece até no nosso dia a dia. Estamos aqui encarnados, mas isso acontece no nosso dia a dia. Se nós estamos de bom humor, se a gente acorda, como dizem, com o pé direito, se a gente está se sentindo bem, parece que as coisas até têm mais cor. Agora, se a gente não tá bem, se a gente não tá legal, se a gente tá mal-humorado, se tá magoado com alguém, parece que o mundo fica em preto e branco, não é? Esse é um exemplo de como funcionam as moradas psíquicas. O que nós temos aqui ao nosso entorno reflete muito do que nós trazemos aqui dentro, no coração, no pensamento, nos sentimentos e nos pensamentos. O Espiritismo nos ensina, então, que a morte do corpo físico não transforma ninguém e que aquilo que a gente pensa, que a gente sente, as nossas intenções, são os direcionamentos, são as forças que vão nos levar para locais compatíveis. Desperta-se no plano espiritual como realmente se é, com as mesmas ideias, o mesmo jeitinho de ser. Analisando o seu novo estado, já consciente do que aconteceu e do que acontece, pode o desencarnado querer mudar-se ou não. Aí que está o desafio. Porque ninguém muda a gente, né? Somos nós que decidimos mudar. Às vezes a gente quer mudar o outro, mas isso não acontece. Uma pessoa só muda quando ela quer. Pode o mundo inteiro querer que ela mude, mas ela só muda quando ela quiser. Não é assim? Assim é com cada um de nós. Então, vai muito daquilo que nós queremos, como foi ali o André Luiz. Olha, tô vendo que eu não tô num lugar legal, né? Desencarnei, passei por aquele choque, não tô me encontrando numa situação boa, não tô com pensamentos bons. O que foi que Jesus falou lá mesmo, que a gente estudou naquele dia, lá na seca? Ele falou que tinham muitas moradas, né? Como será que tá o meu pensamento? Como será que eu tô vibrando? Que energias eu estou vibrando aqui no meu entorno? O que eu estou atraindo para mim? Dá para melhorar. Dá para melhorar como? Uma prece, né? Que a gente aprende. A prece já muda nosso estado mental. Então, cada um, encarnado ou desencarnado, vai viver na morada psíquica que constrói para si mesmo, através dos sentimentos, emoções, da sensibilidade. Nós influenciamos e somos também influenciados, sempre de acordo com o que temos no nosso íntimo. E aí fica a nossa questão para avaliarmos essa semana. É uma avaliação interna, claro, cada um de nós vai aqui conversar consigo mesmo, né? A perguntinha que fica para a semana é: como está a minha morada psíquica? Como está a minha morada psíquica? Que eu ando pensando de mim, dos outros, como eu estou encarando o mundo, as coisas que estão acontecendo comigo. Eu estou mais para pessimista, estou mais para otimista, estou vendo as dificuldades como algo que quer me impedir, estou vendo as dificuldades como um momento de um teste. Pode ser que eu me sinto fraco agora, mas eu acho que eu vou ficar fraco para sempre? Eu acho que eu vou ficar derrubado? Ou é um momento de eu me aquietar, refletir, como eu posso me fortalecer? Nem tudo que eu estou passando é para sempre. Então, tem outras formas aí da gente pensar. Essa semana a proposta fica como: bora fazer uma faxina na nossa casa mental, na nossa morada mental? Só nós podemos fazer. Então, fica o convite. É um prazer estar aqui mais uma vez. Vamos agradecendo a espiritualidade que nos permite essas inspirações, essa conexão conosco mesmo, a oportunidade de refletirmos sobre a nossa atuação no mundo, sobre o nosso papel, de entendermos que tudo que Deus cria e nos proporciona é útil e é para o nosso bem. Que nós somos tão pequeninos que muitas vezes não entendemos os grandes propósitos que Deus traz para nós. Cada um de nós, no nosso tamaninho, pequenininho, podemos sim fazer a diferença. Cada um do seu jeitinho, cada um
conforme as suas possibilidades, mas sempre se esforçando para trilhar o melhor caminho, por nós e pelos irmãos aqui, no nosso convívio, no nosso entorno. Que tenhamos uma ótima semana e nos vemos por aí. Até sempre! Tchau!